A maior habilidade que um ser humano pode conquistar na sua vida é o poder da comunicação, é o poder da lábia. Eu não tô falando de você ser mentiroso ou alguma outra coisa do tipo, mas sim de você saber utilizar muito bem daquilo que move o mundo. A comunicação move a economia, move. Cara, move tudo, literalmente. O mundo ele é o que ele é hoje por conta da comunicação. Porque se não houvesse pessoas aptas a se comunicarem, se não houvesse pessoas aptas a saberem se desenrolar bem, saberem vender bem uma ideia, saber se vender bem, o mundo não estaria como ele está hoje. Talvez aquela pessoa, talvez o Elon Musk ou algum outro bilionário por aí, ele não estaria como ele está hoje. Então, você tem que saber desenvolver muito bem a sua comunicação. Ah, mas eu sou tímido, mano. Você tem que expulsar essa timidez de você. Porque não adianta. Vou falar aqui na área do marketing digital, né? Marketing digital não, esse termo é muito feio. Vamos falar aqui da área de vendas em si, em geral. Um bom vendedor é aquele que sabe se comunicar muito bem. É aquele cara que é desenrolado. Aquele cara que sabe chegar. É aquele cara que sabe chamar atenção. E, mano, aquele cara que sabe vender. E não é aquela venda daquela pessoa chata. É a venda daquela pessoa que o cara é descontraído, o cara é desenrolado. Porque o cara ele consegue vender sem mesmo vender. Então, querendo ou não, esse cara ele tem que saber se comunicar. Entendeu? E aqui na área do marketing em si, a gente fala que isso é o poder da copy, né? Que é o copywriter, que é o cara que sabe escrever texto de vendas, enfim, não importa. E a melhor forma de você conseguir desenvolver essa habilidade é conhecendo como isso aqui funciona, como a mente humana funciona. Porque as pessoas, elas vão tomar uma determinada ação a partir de uma palavra que você falar. Então, se você fala de uma forma negativa, aquela pessoa ali, ela pode sentir raiva, ela pode sentir frustração. Exemplo. Agora, se você falar de uma forma positiva, aquela pessoa ali, ela vai se sentir de um outro jeito. Então, o que você fala vai mexer com a emoção de uma pessoa. Olha só o poder disso, cara. E não é só o que falar, é o significado também da palavra em si. Então, você ter uma boa oratória, isso é uma coisa que eu estou construindo. Antes eu falava muito rápido, mas hoje eu não estou mais falando dessa maneira. Só às vezes que eu extrapolo mais aquilo, é um processo de construção, né, ali na parte da sua oratória. E também você ler livros para você ter um alto vocabulário no seu dicionário mental, vamos dizer assim. Porque uma palavra ela pode ter diversos significados, ou você pode usar várias palavras para o mesmo significado, para uma frase não ficar tão redundante assim. Entendeu? Você viu que nessa frase agora que eu utilizei, eu falei muito pra, mas eu poderia ter falado outras palavras. E é daí que entra o poder do dicionário mental, de você conseguir colocar novas palavras em uma frase para ela, essa palavra em si, palavra não, essa frase não ficar tão redundante assim. Entendeu? Então, cara, se você é um cara hoje introvertido, se você é um cara que você não sai muito pra lugares, para conhecer pessoas, comece a fazer isso de forma sutil para você conseguir desenvolver a sua comunicação, para você conseguir desenvolver uma boa oratória. Porque, independente se você fosse querer ser CLT, enfim, ter um emprego, cara, você tem que aprender a se vender. E a melhor forma de você aprender a se vender é você sabendo se comunicar muito bem, é você sabendo muito bem o que você quer para sua vida. Porque as pessoas, quando elas vão te conhecer de alguma forma, elas querem conhecer quem você é, querem conhecer os seus feitos, querem conhecer aquilo que você fez. Então, assim, se você não tiver uma boa comunicação para explicar isso de uma maneira que a pessoa vai ter interesse no em quem você é, vamos dizer assim, não vai adiantar de nada na tua vida, sabe? A tua vida, tipo assim, ela vai ser uma vida não sem graça, mas é porque você tá fazendo ela ser sem graça. Porque são esses pequenos pontos que faz com que uma pessoa seja interessante. Né? Quando você vá a lugares, você conhece pessoas, você é desenrolado. Mas, cara, a comunicação é o que vai abrir as portas para muitas coisas na sua vida. Pô, eu já fiz muita coisa até hoje, né? E graças a tudo que eu fiz, tudo porque eu queria fazer também, né? Por exemplo, eu já fiz algumas viagens para uns lugares legais. Mas nessas viagens eu conheci pessoas, nessas viagens eu fui em lugares e tudo isso com o poder da comunicação. Sacou?
Porque para você ir daqui até ali, você tem que aprender a se comunicar. Você tá num beco onde você não conhece, ou num lugar que você não conhece, você tem que aprender a falar com alguém para você conseguir se comunicar. Mas também não é só aprender a falar, é também você entender o que aquela pessoa ali tá entendendo daquilo que você está falando. Porque a comunicação não é aquilo que você fala, a comunicação é aquilo que a pessoa entende, entendeu? Então, assim, não é só o falar, é a pessoa entender aquilo que você está falando, entender cada colocação, entender cada frase que está sendo colocada dentro de um parágrafo e dentro de um assunto, entendeu? A minha intenção desse vídeo aqui é te explicar que você precisa aprender a se comunicar para você conseguir se vender melhor. Essa é a intenção desse vídeo. E a minha missão é fazer com que você entenda isso. Então já te falei que o poder da comunicação, ele pode te levar para altos lugares. E como você consegue isso é estudando livros, é você entendendo como a mente humana funciona. Então, para esse vídeo aqui, ele literalmente ter o sentido que eu quero que ele tenha, eu preciso que você entenda isso. Então, isso que é a comunicação. Entende? Então, assim, esse assunto, cara, ele pode parecer complexo. E literalmente ele é complexo porque você só vai conseguir desenvolver isso ao longo da sua vida. Não é de uma hora para outra, não é qualquer livro que vai te falar disso. É claro que tem como você diminuir esse processo. Como assim? Tem como você comprar livros onde você entende como funciona a mente humana e como ela toma decisões a partir de cada ação que você faça. Como as pessoas conseguem te receptar a partir de uma emoção com base naquilo que você está falando, entendeu? Então, tem palavras hoje que eu utilizo que eu já sei que aquela palavra ali, ela vai causar um tipo de sentimento na pessoa. Mesmo que eu não queira isso, mas isso causa de maneira indireta. Exemplo, é você falar algo que vai atiçar o medo da perda numa pessoa, entendeu? Então, isso, cara, é pra tudo. É pra você utilizar em marketing, é pra você utilizar na vida, é pra você, pô, é, se desenrolar com mulher, é pra você se desenrolar com trabalho. Cara, é pra tudo, literalmente tudo. Porque aquela pessoa introvertida, aquela pessoa que vive no mundinho dela, ela nunca vai ter esse papo, essa questão da lábia. Entendeu? Hoje tem muitos garotos aí de 15, 16 anos, 17, 18. Eu sei que essa é uma idade ali que a galera tá na escola e é muito introvertido. Eu não era assim na minha época. Eu sempre fui um cara muito espontâneo, sempre fui um cara muito explosivo. Então, tipo assim, eu sempre. Cara, eu sempre fui gastação. Então eu não tive esse problema. Mas aí veio a pandemia, né? Então, quando eu terminei os estudos, eu terminei em 2018. E a pandemia veio em 2020, 21, enfim, não lembro o ano exato que veio, né? E daí muitas pessoas dessa idade, exemplo, que ficou de 2000, exemplo, uma pessoa entrou no ensino médio em 2016. E daí ela ficou 2016 até 2000, não, minto, 2020 com 16 anos. Então ela ficou com 16 até os seus 18 anos ali numa pandemia, entendeu? E daí, pô, essa pessoa ela viveu introvertida, só ficou jogando videogame, batendo punheta, enfim. Isso daí não fez com que a pessoa ela se desenvolvesse muito bem, porque não tinha como ela ir para lugares, sabe? Para conhecer novas pessoas. E daí isso, querendo ou não, atrasa muito a vida de uma pessoa, entendeu? Nesse sentido de comunicar. E hoje a galera é introvertida, a galera é tímida, a galera não consegue se desenvolver da maneira como tem que se desenvolver. E daí acaba sendo essa palhaçada que tá aí hoje, né? Tanto o gênero no binário, isso e aquilo, porque as pessoas literalmente sabem. Mas enfim, isso é coisa do mundo, né? Mas eu espero que você tenha entendido, cara, o intuito desse vídeo. Eu espero que você tenha entendido que se você é um cara introvertido, mano, se joga pro mundo. Sério mesmo. Se joga pro mundo, cara. Sai desse teu mundinho de que você não quer conhecer ninguém ou que você não quer desenvolver isso. Porque no futuro você vai precisar se vender muito bem. E a melhor maneira de você se vender muito bem é você sabendo se comunicar muito bem. Então estude sobre livros que fale sobre como funciona a mente humana. Estude sobre esses tipos de assunto. Porque isso não é só sobre uma questão de quem é marqueteiro em si. Mas isso é uma questão da vida. Entendeu? Isso é uma questão da vida. E é uma coisa que hoje eu
prezo muito, eu ainda continuo estudando muito sobre esses assuntos, porque é uma gama muito grande, uma infinidade de assuntos a serem estudados, tá? Então, assim, eu recomendo muito que vocês façam isso e o mais importante de tudo, que vocês pratiquem aquilo que vocês estão estudando. Então, se você aprendeu hoje que um certo tipo de frase pode causar um certo tipo de sentimento em alguém, coloque isso em prática, seja com seus pais, seja com alguma pessoa que você conheça, entendeu? Com outra namorada, noiva, enfim. Porque isso vai começar literalmente, tu vai começar a ir pro campo de batalha e ver como é que isso funciona de verdade. E daí você vai conseguir desenvolver isso com muito mais velocidade do que você poderia achar que poderia conseguir desenvolver isso. Entendeu? Então é isso, cara. Se tu curtiu esse vídeo, se você vê que isso faz sentido, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, muito importante. Estamos com, tô vendo aqui na minha tela agora, 35 inscritos. E daí até o final desse ano, cara, eu quero estar com pelo menos aí uns 5K. Não, vamos lá, vou ser otimista. Meu, meu otimismo aqui é bater 5K até o final do ano. Porque até lá vai acontecer muita coisa. E esse canal aqui, certeza que ele vai ficar muito mais interessante do que ele é hoje. E daí as coisas vão ficar. Os conteúdos vão ficar melhores, mais produzidos, e aí, enfim, né? E você que tá aqui no início comigo, você vai ver toda essa minha trajetória, como eu tenho postado aqui. Beleza? Porra, mosquito chato do caralho. Então é isso, galera. Se inscreve no canal, dá o like, faz um comentário aí se tu dando a tua opinião também sobre isso, né? Ou de alguma coisa que você passou na vida que o assunto desse vídeo faz sentido com o que você passou na tua vida, entendeu? E é isso. E me segue no Instagram, que tá no Instagram eu tô mais ativo por lá, né? Não em conteúdo em si, mas se vocês quiserem trocar uma ideia comigo, é lá que vocês conseguem chegar até mim. A maneira mais fácil, assim, vamos dizer, né? Porque aqui no YouTube eu gosto muito de postar conteúdo assim, conteúdo longo, conteúdo com bastante tempo. Mas lá no Instagram eu não posto tanto conteúdo assim, posto mais conteúdo de vida pessoal e tal. E enfim, é isso. Valeu, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!